Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães, do canal Direito a Volver. Ontem nós falamos sobre um país chamado Pindorama, né? Que tem uma situação bastante complicada, política, né? Onde um dos candidatos tem um passado negro de corrupção, de roubo, de incompetência, né? Eu vou agora vos falar do Brasil, que não tem esse problema, né? Mas antes de começar esse vídeo, preciso pedir a vocês, lógico, como sempre, que por favor deem like, se inscrevam no canal, coloquem o sininho, ative o sininho, né? Toda vez que eu fizer um vídeo vocês vão ser informados. Comentem, partilhem esse vídeo. A nossa ideia aqui é buscar o indeciso, né? O indeciso pode ganhar a eleição para gente. Vamos buscar o indeciso, porque o cara que vota naquele outro partido, se ele ainda vota naquilo ali, ou ele é burro, ou ele tá mamando na teta, porque não tem opção, não tem como explicar votar naquela coisa lá, né? Basta olhar qualquer parâmetro que você quiser, você vai ver que o governo deles era patético, incompetente, ladrão, desonesto, essas coisas. Bom, então vamos lá. Vamos falar do Brasil, né? Felizmente, o Brasil, que é um país democrático e a liberdade de expressão é garantida na Constituição, a nossa Suprema Corte, ela felizmente, ela só nos lembra que nós não podemos cometer excessos. Eu não sei onde está escrito isso aí em termos de excesso, de quem decide o que é excesso, o que não é excesso, do que se fala, o que se pode e o que não se pode. Mas se eles disseram é porque tem que ser, porque nós temos que acreditar nos caras. Os caras estão lá por causa disso, né? Para garantir o nosso direito de falar o que eles querem que nós possamos falar, na realidade, nós possamos comentar. O que eu posso comentar? Quem sabe que eu posso comentar são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles sabem muito mais do que eu, né? Outra coisa, notícias, né? Eu não tenho capacidade, eles são iluminados. Eu não tenho capacidade de decidir o que é melhor para mim. Então eles têm que ficar me tutelando o tempo todo para me dizer o que eu tenho que escolher, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer para que dê tudo certo de acordo com o que eles acham que é o certo. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, né? Porque você não precisa mais pensar. Se você for um idiota, você está protegido pelo Estado. Se você for um cara inteligente e capaz de pensar por si mesmo, se você não pensa igual a eles, você está errado. Você tem que ser preso. Você não pode ficar aí por aí falando o que você pensa sem que seja igual a deles, porque eles são iluminados. Você não é iluminado. Você é uma pessoa normal. Eles são bons, né? E para garantir que eles não cometam nenhum excesso, nós tínhamos, né, até o final desse mandato agora, senadores com uma reputação super ilibada, né? Nenhum deles tem processo por corrupção correndo contra eles no Supremo Tribunal Federal, o que seria um absurdo. Imagina, o cara que pode julgar eles no Supremo tem ele na mão. E esse cara aqui não julga o cara do Supremo porque tem o processo do Supremo. Quer dizer, isso jamais aconteceria no Brasil, né? Isso deve ser coisa de República de Banana, né? No Brasil isso não acontece, porque os nossos senadores todos são ficha limpa. Inclusive existe outro macete que algumas republiquetas safadas aí fazem, é o seguinte, especialmente as de esquerda, né? Que é o seguinte: o ministro do Supremo é casado com uma mulher que faz parte de uma bancada de advogados, né? Um escritório de advogados. Assim como alguns senadores também dessa república até que eu falei da ontem, né? Pindorama. Então, o que acontece? Vamos ver como aconteceu no Brasil, por exemplo, em Brumadinho, né? Aquele negócio lá. É claro que isso no Brasil não aconteceria, porque jamais a questão da Vale do Rio Doce estaria na mão do escritório de advocacia de um senador presidente do Senado. Isso jamais aconteceria no Brasil.
Isso aconteceria em republiquetas qualquer por aí, mas no Brasil não, né? E esse presidente do Senado, se ele tivesse esse caso aí, por que ele levaria adiante qualquer processo de impeachment dos ministros, né? Não faria isso nunca. Ainda bem que no Brasil isso não acontece, né? Outra coisa também que é muito comum nessa republiqueta Pindorama é o seguinte: o ministro do Supremo também é casado, alguns deles com mulheres também, né? E eles têm essa mulher ligada também ao escritório de advocacia, que vai julgar algum processo no Supremo, e quem vai julgar esse processo é o próprio cara casado com a mulher que está lá no escritório. Isso é coisa de Venezuela. Cá para nós. Brasil, isso não. Impossível disso acontecer no Brasil. Ministro do Supremo no Brasil não interpreta a Constituição. Eles seguem a letra. Não existe esse negócio, por exemplo, vamos imaginar, vai o impeachment de uma presidente aí da República. Aí o cara resolve fatiar a Constituição para dizer que está cassada, mas continua elegível. Isso no Brasil jamais aconteceria. Jamais. Porque eles não interpretam lá. A lei é a lei. Então a lei diz o seguinte: a pessoa sofre o impeachment e também perde os direitos políticos durante X tempo. E no Brasil isso jamais aconteceria. Isso foi só na. Isso acontece na Venezuela, Cuba, esses países comunistas, essa republiqueta vagabunda por aí. Vai começar a acontecer na Argentina, no Chile. Toda vez que bota um partido de esquerda no governo, isso é uma coisa que se torna muito comum, né? Essa corrupção, essas coisas, né? Observe o seguinte: todos os países que recebem um governo da esquerda depois de um determinado momento, e que eles estão com problemas, é lógico, mas com riqueza, com país bem, com crescendo, com rico, essas coisas. Chile, por exemplo. Chile é um exemplo da América Latina durante anos. Aí botaram um cara da esquerda lá. Eu não sei como é que podem ter feito uma besteira dessa, não sei como é que se chega a um ponto desse. Olha a bagunça que está no Chile hoje em dia. A Venezuela, até antes do Chávez, era um dos países mais ricos da América Latina. Ninguém tinha problema lá. Eu vou ir para lá várias vezes, eu nunca vi nada de errado lá, era tudo uma maravilha. Aí botaram esse sujeito, tal do Chávez aí, o tal do Maduro, né? Parece que lá já não tem mais zoológico, que comeram os bichos do zoológico, já não tem mais cachorro, que comeram os cachorros, já comeram os gatos, vão comendo os ratos. O problema é que os ratos que eles comem são ratos de rua, não são ratos que estão no palácio, né? E aí você vê o Maduro, aquela coisa gorda, amorfa, indo comer um bife caríssimo, não sei aonde, com um jatinho em particular, tudo pago com dinheiro do povo. Mas o povo passa fome. Até porque é o seguinte, eu nunca vi nenhum americano pegar um bote improvisado e sair remando para Cuba para fugir da tirania americana. Nunca vi. Quando o muro de Berlim caiu, ninguém correu para o lado comunista. Ninguém. A migração na América Latina, ela se dá da Venezuela para o Brasil, e não ao contrário. O Brasil não foge do Brasil para a Venezuela. Pode ser que aconteça isso aí, caso um candidato aí que tem aí, ele se eleja. Aí talvez a migração seja violenta mesmo, né? Não sei se vai para a Venezuela, porque ela já está bem destruída. Mas, pois é, por quê? Por que eles vêm para o Brasil e não ao contrário? Por que eu não vejo ninguém fugir para Cuba, ninguém fugir para Venezuela, ninguém fugir para a Argentina hoje em dia? Por que será? Como é que eles cultuam tanto esse regime, que é o regime do fracasso, do incompetente, e nunca deu certo? E observe que nunca dá certo e a culpa nunca é deles. Então, o cara, por exemplo, houve um presidente do Brasil que ele assumiu o governo depois que um outro esquerdista também tinha estado lá. Que um esquerdista que era até limpinho, ele criou uma lei de responsabilidade fiscal, ele criou um plano real e estabilizou a moeda, foi ancorado de forma errada, lógico, que acabou estourando lá adiante, mas ele conseguiu estabilizar a moeda e dar a lógica da moeda estabilizada. E aí assumiu esse cidadão aí que estou falando, né? Ele
quando chegou, tinha o boom das commodities, ou seja, o que você produzia, a China comprava. A China estava crescendo 10% ao ano todos os anos e tem 1,5 bilhão de pessoas lá para alimentar. Então, tudo que o Brasil produzia era exportado e o troço crescia. Não havia crise nenhuma no mundo. Então, ele teve 2 anos de bonança. Aí começou um tal de mensalão. Mensalão, lá em Pindorama, que foi que aconteceu isso, né? Não foi no Brasil, lógico, no Brasil jamais aconteceria. Seria a pegar dinheiro do povo e comprar o voto dos deputados para garantir as pautas que eles queriam. Estourou esse escândalo aí, mas o cara é envolvente. Eu nunca vi um trambiqueiro que não seja simpático, né? O cara conseguiu se manter. Ele botou a culpa nos outros, como sempre fazem, né? Os outros são culpados. Ela não sabia de nada, ele não sabia de nada, ele não viu nada, não soube de nada. Os outros, que trabalhavam com ele intimamente, foram culpados. Aí ele saiu e elegeu uma outra pessoa que era de uma incompetência daquelas assim. Ela queria até estocar vento e olhava para uma criança e via um cachorro e dizia que mãe é mãe e mãe não é pai, porque se ele fosse pai ele não seria mãe, então seria pai. Aquela coisa brilhante, né? aquela narrativa, aquela dialética rica, a lógica maravilhosa, que assim, qualquer filósofo do mundo ficaria encantado com aquela pessoa. É realmente uma aula, né, de falar besteira o tempo todo, né? Bom, tudo bem. Ela conseguiu afundar o país de uma maneira tal que quando ela entregou o país, todas as estatais davam prejuízo, todas tinham sido saqueadas. Inclusive a Corte de Nova York condenou essa empresa de petróleo desse país Eco de Pindorama a pagar uma multa milionária para os acionistas dos fundos de pensões americanos e por aí vai, né? Entregou um monte de desempregados, uma recessão brutal para o governante seguinte. Aí assume um presidente que chega lá, como não fez o toma lá da cá, ele teve a oposição do Congresso, não se sujeitou às barbaridades da Suprema Corte, teve a perseguição da Suprema Corte, né? Não teve apoio da mídia porque ele cortou o dinheiro fácil da mídia, que ficava elogiando um governo ladrão o tempo todo. Ele não precisa disso, então ele não faz. Então a mídia que faz, dá pancada nele o tempo todo. Tudo que ele faz, não importa o que seja, ele está errado pela mídia, né? A economia melhorou, mas a gasolina baixou, mas os ricos se beneficiam. O Brasil bateu recorde de produção. Mas no destrado do Brasil aumentou barbaramente, mas o desemprego caiu, mas é sempre assim, né? É uma coisa absurda. O que eles fizeram de bom e o que esse cara fez de bom em 4 anos, apesar de imprensa, legislativo, judiciário, artista contra ele o tempo todo. Pandemia e guerra na Ucrânia. Compara, é só olhar os números, é fácil, não é difícil. E observem o seguinte, a coisa mais interessante dessa história toda é o seguinte, o Brasil, assim como a Pindorama, né, lá em Pindorama foi assim que aconteceu, no Brasil jamais aconteceria. É uma república federativa. Então, teoricamente, o presidente da República é o maior cargo executivo que existe. Então, apesar de ninguém ser obrigado a obedecer o presidente, quer dizer, não existe uma relação de vassalagem. Quem toma decisões a nível nacional é o presidente. O que fizeram? Quem tomava a decisão era o prefeito, que é o estágio mais baixo do Executivo Nacional, os governadores e depois o presidente, que a única coisa que ele fez foi repassar dinheiro para todo mundo para que eles se locupletassem, porque não compraram material de combate ao morcego chinês, não montaram hospitais, não facilitaram em nada. Eles quiseram, pegaram dinheiro para pagar dívidas que eles tinham acumulado, pagar salário atrasado, essas porcaria. Ou seja, aquele país Pindorama é uma porcaria, é um lixo.
tem uma gentalha de quinta categoria que quer se perpetuar no poder. Como o próprio vice-candidato a vice-presidente deles, ele quer voltar à cena do crime. Ainda bem que no Brasil não é assim, né, pessoal? Bom, por hoje é só. Bom domingo a todos, muito obrigado. E não percam a fé no Brasil, que Deus nos abençoe e votem, por favor. Tentem levar o indeciso para votar. É muito importante que isso aconteça, tá bom? Valeu, obrigado.